Vou compartilhar os nossos slides aqui. Boa noite, Carla. Seja bem-vindo. Ou bem-vinda. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Quem tá aí? Hoje tá lotada a sala aqui. Como é só a turma de vocês, né? A turma de vocês é pouquinha gente, né? É horrível, só... Né, não dá nem 10 pessoas. Não, na minha relação, se tivesse todo mundo, era 8, né? Mas tem... Não sei se eu acho que é o Thiago, né? O Thiago tá mexendo no de van, que ele não pode participar, né? Aí eu não sei o Daniel não vi ele. Na aula passada a gente tinha a Luana e tinha o João Pedro, né? Mas vamos lá. Pessoal, a gente começou a aula passada, né? Falamos um pouco aí da parte comercial, né? Da história da contabilidade, de quando começou, né? Vamos aprofundar um pouquinho mais aqui hoje, tá? Eu tinha pedido para vocês, né? Apresentar a resolução para esse aqui, né? Alguém fez aí? Fizeram essa atividade? No. No. Eita! 100 pontos perdidos em todo mundo, hein? Ó, esses artigos 966 a 999, gente, é a parte do Código Civil lá, que é a Lei 10.406 de 2002, né? Que ele trata sobre a parte de empresária mesmo. Tipo assim, quem pode ser empresário, essas coisas todas, tá? Então, é interessante vocês pegarem esses artigos, darem uma... Pega essa lei, vai direto nesse artigo 966 e vai dando uma lida nele, para vocês entenderem o que a lei permite ou não permite. Porque é o seguinte, quando algum cliente vai conversar com a gente, ele quer saber, né? E de bate pronto, né? Eles não esperam a gente pesquisar, não. Tá? Advogado, quando você vai perguntar para o advogado, você fala, peraí que eu vou consultar a lei, o que ele diz. Nós, contadores, o pessoal quer que a gente saiba já tudo de uma vez, né? E não é assim, não. Tá? Mas é bom a gente já se inteirar, né? Do que acontece, como é que acontece, tá? Então é bom vocês darem uma pesquisada aí depois, certo? Vamos lá. Eu pedi para vocês fazerem essa leitura prévia também, né? Que é sobre escrituração contábil. Vocês chegaram a fazer alguma coisa? Leram isso aí? Também não, né? O silêncio indica que não. Vamos lá. Classificação das sociedades. Vamos falar um pouquinho dos tipos de sociedades que nós temos, né? Quando a gente fala em sociedade empresária, né? Porque a gente vê, além de empresa, a gente tem sociedade civil também, tá? Eu não tinha mexido com nenhuma sociedade civil ainda. Outro dia eu tenho um cliente em que ele tem duas empresas. Uma é uma sociedade empresária normal, que a gente conhece, né? E aí a situação dele, queria não, né? Ele quer, né? Eu até estou fazendo o processo ainda, suspender as atividades da outra empresa, porque na verdade a outra empresa não tem atividade, mas ele não quer cancelar a CNPJ, essas coisas, né? Então o que ele quer fazer? Ele quer suspender, pedir na Receita para ela suspender o prazo aí de um tempo determinado, né? Tá? Esse prazo pode ser até 10 anos, tá? Então, para não ter que ficar fazendo declaração todo mês, essas coisas, não está gerando obrigações, né? Então, vai suspender as atividades. E aí eu fui na Juscema, né? Eu pesquisei aqui no Juscema, não achei a empresa dentro do Juscema, né? Achei muito estranho, né? Aí pesquisei de outro lado, né? Tava na Receita, mas não tava na Juscema. Eu fui lá na Juscema, fui lá, a moça pesquisou. Aí na hora eu dei uma olhada, aquela falou, nossa, a empresa não é uma sociedade empresária, é uma sociedade civil, é uma SC, né? Você entendeu? Então,
ela não é uma empresa que não é registrada, né? Porque ela não tem comércio, né? Também. Ela não é registrada na Juscema, é registrada somente no cartório, tá? Então tem essas diferenças. Eu sabia que existia, mas nunca tinha pego um ainda, assim, entendeu? Então, vamos lá. A sociedade empresária, né, que a gente fala que são pessoas que resolveram montar e criar uma empresa, tá? E vamos lá. Quem que pode criar uma empresa, gente? Vocês sabem? Quando a gente fala em sociedade empresária, quem são os sócios? Quem podem ser os sócios dessa empresa? Pode falar, João Kleber. Quem pode ser sócio? A gente fala em sociedade empresária, né? Isso pode ser sócio de uma empresa. Eu tinha visto Pessoas. um pouco disso em direito empresarial já. Isso. Mas quem que pode fazer parte do contrato social, tá? Como sócio da empresa? Uma restrição aqui que eu não estou me lembrando. Ó, primeiro, quando a gente fala em sociedade empresária, a gente já pensa em pessoa física, né? Então, Isso. pessoa física pode fazer, né? Pode ser sócio. Mas também podemos ter uma pessoa jurídica que é sócia, você entendeu? Então, a gente pode ter na sociedade somente pessoas físicas, somente pessoas jurídicas, ou pessoas físicas e pessoas jurídicas, tá? Então, ó, nada mais é que a união ou agrupamento de pessoas que se obrigam, né, contratualmente, porque vai fazer um contrato social, né, a combinar esforços e recursos para uma finalidade comum, que é para criar essa empresa. E ela é uma finalidade comum dessas pessoas que se unem ali, né? Nessa mesma linha, eu disse para Marion, né, reforça que na sociedade mercantil a celebração do contrato vai além do exercício de atividade econômica partilha, né? Eles também compartilharão os resultados auferidos com o exercício da atividade, na fração de participação. Ou seja, vamos lá, João Kleber, Carla, né? E a Thaís aí, né? Vocês resolvem montar uma empresa. Aí vocês vão lá, abrem essa empresa, né? E o lucro dessa empresa que ela der vai ser distribuído para vocês. Qual a proporção? Na proporção que vocês investiram no capital social. Vamos supor que o João Kleber invista 50% e cada uma das meninas invista aí 25%. Então, do lucro, o João Kleber tem direito a 50% do lucro e cada uma das meninas é 25%, na mesma proporção do capital social, da participação que vocês têm no capital social, tá bom? Por isso que às vezes o cara, hoje ainda a gente tem aí a Eireli, tem a sociedade unipessoal, né, que não precisa ter um sócio. São limitadas, mas não precisa ter sócio, tá? Que antigamente, nós vamos falar aqui, né, o que acontecia antes dessa criação da Eireli e da Unipessoal. A empresa, né, o cara queria abrir uma empresa limitada, né? O que é limitada? É a responsabilidade, né? Você já deve ter visto isso. Na empresa que é uma sociedade limitada, a responsabilidade do sócio está atrelado ao capital social que ele colocou na empresa, tá? Só. Então, qual que é a vantagem? A vantagem é que na limitada, o seu patrimônio pessoal não vai entrar, não vai ter risco, né? Se a empresa não der certo. Agora, se você tiver uma empresa que é uma firma individual que a gente chama, por exemplo, né? Ou uma sociedade civil, tá? Se tiver algum problema e essa empresa tiver dívidas, o seu patrimônio pode entrar para ter que honrar com esses compromissos, tá? Então, por isso que as pessoas antes abriam uma sua empresa e ia lá, pegava a sogra, por exemplo, e dava 1% para a sogra, né? Ou botava a esposa, dava 1%, alguma coisa assim, entendeu? Mas geralmente era alguém fora da casa, né? Então, geralmente era a sogra, o pai, a mãe, dava 1%. Se tivesse distribuir lucro, ia distribuir somente 1%, né? Tá? Daquele lucro ali, para a pessoa. E o resto dos outros 99% era dele. Ok? Vamos lá. O Código Civil, lá no artigo 981, né, celebra o contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir.
com bens ou serviços para o exercício da atividade econômica e a partir entre si dos resultados. A atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados. O que é isso? É quando a gente vai determinar os QNAEs, né? O Código Nacional de Atividade Econômica. Você vai abrir empresa, você tem que definir qual vai ser a atividade que a sua empresa vai exercer. Então, você tem que ali que você pode colocar 1, 2, 10, né? 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas de QNAE. Você põe quantos QNAEs forem necessários para abarcar ali, né? Todas as atividades que você vai ter dentro da empresa, certo? Então, eu já vi, por exemplo, de ter empresa ter 3 páginas aí de KNAI, tá? Que tem muita atividade, certo? E assim, ó, professor, qual que é a vantagem de ter muito ou pouco KNAI? Não tem vantagem nem desvantagem, né? Vamos lá, tem a vantagem. Qual é a vantagem? É você, por exemplo, ter uma atividade da empresa e, de repente, se você quiser vender algo diferente que não está na sua atividade, você tem que mudar o contrato social, tá? Então, por exemplo, vamos pensar que você tem uma loja de autopeças. Aí você pode ir lá colocar lá no KNAI, né, que você vai ter lá mercadoria, revenda de mercadorias de autopeças para veículos, essas coisas, né? Ah, beleza, coloquei. Aí, de repente, você quer vender óleo lubrificante. Você não tem um KNAI de óleo lubrificante, porque o KNAI é diferente. Então, você teria que mudar o seu contrato social. Teria não, tem que mudar o contrato social para poder vender óleo lubrificante. Ah, não, eu quero vender para-brisa. Então, você vai ter que colocar no seu contrato social o KNAI para vender para-brisa. Então, você tem que abarcar todas as situações possíveis, tá? Porque as atividades são meio restritas. Ah, vamos pensar, você tem uma oficina, uma loja, outra peça e quer montar a oficina do lado, né? Vinculado, né? Quer prestar serviço também. Então, você tem que ter também o KNAI de prestação de serviço. Tá? E tudo aquilo que você vai fazer. Que serviço você vai fazer? Vai fazer serviço de funilaria, de pintura, de elétrica, de mecânica. Aí você vai ter que colocar todos os quinais que forem objeto ali da sua atividade. Tá? Então, por isso que às vezes a empresa, você vai ver, a empresa tem 2, 3 páginas de KNAI, tem muito mesmo. Normalmente as empresas, dessas empresas a gente vê, tem assim, pelo menos uns 8 ou 9 KNAIs, né? Tá? Por quê? Devido a isso, devido à necessidade de amanhã ou depois, se você quiser exercer uma certa atividade econômica, você não está impedido, porque já consta dentro do seu contrato social, tá? E a partir do momento que está no contrato social, você registra ele, isso vai para a Receita Federal, a Receita também atualiza lá aquele cartão do CNPJ seu, tá bom? Vamos lá. Salvo as exceções expressas, considera-se empresário a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário, sujeita a registro, tá? Então, se eu tenho que fazer registro, né, tá? Então, ela é uma sociedade empresária. Se eu não tiver que fazer registro, vou para o cartório, é uma sociedade simples, tá? Então, perdão, do cartório é sociedade simples. A sociedade civil é quando tem junção de médicos e advogados, essas coisas, que eles até não pode ser empresa, tá? Aí advogado não pode ser empresa. Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se empresário a sociedade por ações e simples a cooperativa, tá? Vamos lá. Em caso de falência da empresa, a responsabilidade do sócio é definida em conformidade com o tipo de sociedade escolhida. Então foi o que eu falei para vocês, ó. A sociedade limitada, né, é um tipo de sociedade, né? Como outro tipo nós temos a sociedade anônima, sociedade em nome coletivo, né? Aí nós temos qual que é a responsabilidade dos sócios, né? A responsabilidade deles é na limitada com as cotas do capital social, né? Que eles se comprometeram a colocar lá. Ah, abriu uma empresa, né? Carla, Thaís aí, João Kleber falou que ia colocar 100 mil reais. Ele tem que colocar os 100 mil reais, tá? A Thaís ia colocar 50 e a Carla mais 50 mil. Eles têm que colocar, tá? Um detalhe, professor, e se um dos sócios não colocar o capital social que falou que ia colocar, né? E a empresa vai à falência, por exemplo, né? Sem ele colocar esse dinheiro. Todos os sócios vão ter que juntar e pagar essa diferença, tá? Colocar essa diferença na empresa, é obrigatório.
os sócios são responsáveis solidários, tá? Pela integralização de todo o capital, certo? Não só pelo seu, mas pelo seu sócio também, de quem está com você na empresa, tá? Então, por quê? Porque isso aí é para evitar a fraude. Por exemplo, eu posso abrir uma empresa, né? Coloco lá que o meu cunhado, por exemplo, né, tem 99%, eu tenho 1%, só que eu só coloco o meu 1% de capital social e ele não coloca nada dele, tá? Então eu sou responsável pela parte que ele não colocou também, certo? Então vamos lá. Então a responsabilidade na sociedade limitada, ela se restringe às cotas do capital social, né? Tá? Na sociedade anônima se restringe às ações que você comprou. Qual a diferença entre limitada aqui e anônima, né? Anônima é aquela que a gente compra ações em bolsa de valores, por exemplo, né? Onde ninguém sabe quem são os sócios. Você comprou, né? E você pode vender a qualquer momento. Já pensou se a gente tivesse que mudar o contrato social cada vez que vende uma ação, né? Não ia sair do cartório, porque vende a ação e compra ação todo dia. Então, essas empresas não têm registro de capital contrato social. Elas têm estatuto, né? E ou a definição de quem é sócio é pelo direito que tem as ações adquiridas. Lógico que se a empresa pegar, ela vai saber quem é que tem ação ou não, entendeu? A Bolsa de Valores sabe quem comprou ação de qual empresa, né? Porque para você comprar ação, você tem que fazer um cadastro numa corretora. Esse cadastro vai todas as suas informações. Então, se você comprou ação, ele sabe que você é o adquirente. Só que, assim, se diz que é anônima, né? Porque a empresa em si, ela não vai atrás de saber quem tem a ação dela naquele momento, né? Tá? Então, pode ter uma, duas, 10, 100, 1 milhão de ações, tá? Já na sociedade em nome coletivo, né, a responsabilidade é ilimitada, né? O que quer dizer isso? Ó, quando a gente tem uma responsabilidade que é limitada, né, com as cotas de capital social ou as ações adquiridas, o patrimônio pessoal não vai ser utilizado no caso de falência da empresa, tá? Vamos pensar, você comprou ações do Bradesco, né? Então, se o Bradesco amanhã ir à falência, o que você perde? Você perde as ações que você comprou, né? Vamos supor que o Bradesco, de repente, zerou, foi à falência, quebrou e não vale mais nada, tá? Você perde as ações que você comprou. Ou seja, é o capital que você investiu naquela empresa. E se for uma limitada, uma empresa limitada, e você comprou, ou entrou lá de sócio, né? Vocês estão de sócio, a empresa de vocês foi à falência, vocês vão perder o capital social que vocês colocarem na empresa, tá? Ou, né, que vocês falaram que ia colocar, e tinha que colocar, tá? E se for uma sociedade que é responsabilidade limitada, né, como a sociedade de nome coletivo, por exemplo, né, pode ser, por exemplo, aí médicos, advogados, outros aí, né? Então, vamos supor que a empresa, que um médico tenha um problema lá na clínica, né? E sofra um dano aí, uma ação, né, por um dano que ele causou, na verdade, tá? Então, é, ele vai tirar esse dinheiro da onde? Vai tirar o dinheiro, né, da clínica. Se a clínica não tiver capital suficiente para bancar, ele vai pegar do patrimônio pessoal dele, tá? Então, quando a responsabilidade não é limitada, entra, né, a, entra no caso o patrimônio como garantia, tá bom? Isso aqui, por exemplo, imagina você fazendo empréstimo, alguma coisa em banco, você não paga, você entendeu? A empresa veio à falência, então aqui, ó, nessas duas situações, o banco perde, tá? Aqui ele vai atrás dos seus bens, ok? Vamos lá. Abertura de uma empresa, ó, de uma sociedade empresária, né? Ela primeiro você vai, hoje, né? A gente faz aí. Vocês não tiveram práticas 1 ainda não, tiveram? Ou estão tendo agora? Agora, professor. Tá tendo agora, né? Quem tá dando ela para vocês é o Anderson? Ô, Anderson. Ah, tá. Então, eu não sei se vocês já começaram. Vocês devem estar vendo isso aqui também, né? Uma parte disso aqui, né? Que vocês vão. Provavelmente vai colocar vocês para entrar lá na empresa fácil, abrir uma empresa, você entendeu? Lógico que vocês não vão abrir empresa em definitiva, a não ser que vocês queiram mesmo, né? Tá? Mas a ideia é que a gente faz todo o cadastro na empresa fácil, né? E hoje, a maior parte do nosso serviço ele não é mais presencial, ele é remoto, né? A gente consegue fazer muita coisa virtualmente. Mas o processo é o mesmo. Tipo assim,
por onde a gente tem que passar, né? Então, você abrir uma empresa. Qualquer empresa, né, que você abrir comercial, ela vai ter 3 locais distintos de registro, tá? Município, estado e governo federal. São as 3 esferas. Então, primeira coisa é fazer o registro dessa empresa na Juscema, aqui no nosso caso, Juscema, né? Se for no Tocantins, como é que é? Jucetins? Como é que é? Eu não sei como é que é no Tocantins. Mas no Pará é Juscepa. Lá em Minas é Juseng. No estado de São Paulo, Juscesp. Tá? Então, cada um tem a sua junta comercial do estado. Tá? Aqui no caso do Maranhão. Então, a gente faz o processo, né? A primeira coisa que tem que ter para abrir empresa, você tem que saber, vamos lá, vamos falar da nossa experiência aqui de Imperatriz, com esse processo aqui muito bem. Você vai montar lá todo o processo, todos os dados você vai colocar para abrir a empresa, lá na Empresa Fácil, né? Deixa eu ver quem chegou aqui. A Carla está entrando com outro dispositivo. Então, você vai colocar todos os dados. Uma coisa que você tem que ter definido, que aqui em Imperatriz eles estão cobrando, né? Não sei outras cidades aí. É você ter a inscrição imobiliária do imóvel onde você vai abrir a empresa, tá? Porque a hora que você coloca no cadastro da Empresa Fácil, né? A primeira coisa, isso vai para o governo, para a junta comercial, mas ela fica travado na prefeitura. Então, alguém na prefeitura vai conferir essa informação, né? Esses dados da inscrição imobiliária, ou seja, você colocou o endereço, você tem que ter a inscrição imobiliária naquele endereço, porque eles vão fazer a validação, a pessoa vai catar lá aquele protocolo seu de abertura da empresa, vai entrar no controle deles lá, de imóveis, e vai ver se aquele código que você colocou se corresponde àquele endereço que você colocou também, tá? Então tem que bater. Ah, professor, mas e aí, como a gente sabe isso? Se a pessoa não tiver nada, você vai lá na prefeitura, ali na Cefaz Go, que é ali na Godofredo, né? Do lado do Bradesco ali, e você vai lá e vai solicitar, olha, eu tenho esse endereço, o imóvel lá é de tal pessoa, né? Que você tem que saber aí quem que é o CPF ou o CNPJ, quem que é o dono do imóvel. Aí eles vão te encaminhar lá para o pessoal da parte de imobiliária, né, a parte do pessoal que toma conta disso, eles vão pesquisar lá e te passam, ó, a inscrição imobiliária desse imóvel aí é X, tá? Eu, por exemplo, nós tivemos uma situação de uma empresa que a gente trabalha aí, diferente. A empresa, assim, fica no imóvel, que o imóvel é na esquina, tá? Então, aí tinha uma porta que é virada para uma rua, mas eles não usavam essa porta, usavam outra. E tinha o maior problema, que todo o cadastro deles falava que eles eram numa rua, mas na verdade eles eram em outra. E eles queriam mudar isso. Aí nós tivemos que ir lá na prefeitura, conversar, fomos com a dona do imóvel e solicitamos o desmembramento do imóvel em 3, né? Sem ter que mexer com coisa, sabe? Só criou lá dentro como se fosse 3 unidades. Ficou uma unidade que não mexeu, continuou para aquela rua. Criou a unidade do negócio que eles usavam, né? Que eles não usavam toda a parte mesmo. E a outra parte que era da residência da pessoa. Então, desmembrou ali com 3. Então, desmembrou IPTU, ficou IPTU só, entendeu? Mas desmembrado proporcionalmente à área construída, você entendeu? Mas para poder o quê? Para poder fazer essa alteração. Porque tiveram que fazer essa alteração, criou-se uma inscrição imobiliária para cada unidade dessa, tá? Mas todas vinculadas com uma, né? Tinha uma principal e as outras 2 vinculadas com essa, tá? Para não gerar outro IPTU, certo? Para poder passar, senão não passava. E olha, dá trabalho, gente. E a pessoa da prefeitura vai lá, vai fiscalizar e tudo mais. Mas vamos lá. Passou, né? Que é o próximo registro, na Juscema, tá? Hoje está muito mais fácil, né? É um detalhe para você abrir uma empresa hoje que necessita do certificado digital, porque você tem que ter assinatura, e a assinatura é com certificado digital, tá? A validação dessa parte, tá? Então é feito aí o registro no Juscema, e aí deu tudo certo ali também. Muitas vezes a própria Receita Federal já cria o CNPJ antes, tá? Então, aí facilita. Hoje, no processo de abertura de empresa, se não der problema nem nada, às vezes com uma semana você consegue abrir, se tiver com toda a documentação em mãos, tá bom? Ó, registro mercantil, né, de determinada sociedade é uma obrigação elementar para o exercício da empresa, né? E Mamed explica que o registro é regulado pelos artigos 967 até 970 do Código Civil, né? E pela Lei 8.934/94.
que disciplina o registro, né, das empresas a cargo das juntas comerciais, tá? Então, as juntas comerciais são... Porque é o seguinte, acontece, a Receita Federal, ela não consegue acompanhar tudo isso, né? Então, uma parte passa para as juntas comerciais, e até por quê? Porque é interessante para as juntas comerciais estarem à frente disso, por quê? Porque toda empresa que exerce comércio, ela tende a pagar ICMS. Então, se tende a pagar ICMS, é interessante que o governo do estado esteja junto, você entendeu? Nesse cadastro, porque é mais um contribuinte que está surgindo, ok? Bora lá, se tiver muito rápido, se tiver alguma dúvida, vocês parem e perguntam, tá? Vamos lá. Aqui a gente até comentou, né? Comentei com vocês que a gente, quando faz a abertura da empresa, nós temos que registrar essa empresa, né? Não importa que tipo de empresa seja, tá, gente? Se é prestação de serviço, se é comércio, se é indústria. Toda empresa, ela é em algum lugar. Se é em algum lugar, é a sede dela, naquele município lá eu tenho que ir lá e fazer o registro dela, tá? Certo? Então, aqui no caso, né? Deixa essa fotinha até antiga lá da Cefaz Go, até deu uma mudadinha já, tá? Mas é lá que a gente faz esse registro, certo? Então, lá, o registro tem por finalidade dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas, cadastrando aquelas que estejam em funcionamento no país, sejam elas nacionais ou estrangeiras, né? E mantendo atualizadas as informações pertinentes. Então, nós temos que passar aí pelo município, tá? Quando a gente vai abrir a empresa, né? Então, são vários os órgãos que vão receber informação nossa, tá? Normalmente, a gente trabalha diretamente com a Juscema, no caso aqui de Imperatriz, com a Cefaz-Go, né? Com a Receita Federal, né? O governo do estado, em algumas situações a gente faz alteração, isso passa pela Secretaria de Fazenda, né? Tá? E vai informação para o Ministério do Trabalho, informação para a Previdência Social, entre outros órgãos. Porque é o seguinte, cada atividade, né, ela está sujeita a algumas características, algumas particularidades, né, de terem que se adequar, né? Como, por exemplo, se a gente abre qualquer coisa que é relacionada à saúde e alimentação, tá? Qualquer coisa, qualquer atividade que envolva saúde ou envolva alimentação, né? Nós estamos sujeitos a ter que passar pela vigilância sanitária também, tá? Algumas situações tem corpo de bombeiro, IBAMA, tem, se for fábricas, né, indústrias, nós vamos precisar de licença de operação, aí já vai falar com a Secretaria de Meio Ambiente, com Defesa Civil e por aí vai, tá? Você abrir uma empresinha simples, um comércio de celular ali no centro, beleza. Não tem muita burocracia, não tem muita necessidade. Agora, se você quiser abrir qualquer tipo de fábrica, tá? Aí o trabalho é muito maior mesmo, tá? E o tempo, né? Que só para você ter a licença de operação, muitas vezes, né? Você vai demandar aí de pelo menos 120 dias, tá? Às vezes pode até deixar que você trabalhe antes de ter essa licença, mas você tem que correr atrás dela, tá? Vamos lá. Ó, vigilância sanitária, corpo de bombeiros, IBAMAs, que eu falei para vocês, né? Então, dependendo do tipo de atividade que né? Você está aí sujeito a ter que passar por isso. Por exemplo, corpo de bombeiros, né? Acho que acima de 75 metros quadrados já vai ter fiscalização do bombeiro. Menor que isso, né? Se não for atividade de risco nem nada, eles fazem a emissão do alvará com base em fotografias, né? Você tira foto do estabelecimento e manda para eles, entendeu? Não precisa de muita coisa, né? A vigilância sanitária é bem burocrática também, né? Ainda mais agora, ó, por exemplo, eu estava hoje e ontem correndo atrás e eles estão atendendo virtualmente, só que ninguém responde a gente, entendeu? É um problema, tá? Então, dependendo do tipo de atividade, a gente vai ter um pouco mais de trabalho. Então, vocês, quando for abrir uma empresa, não dá para vocês dizer, tipo assim, ó, é 300, é 400, é 500, é R$ 1.000 para abrir sua empresa, tá? Uma coisa padrão. Você não tem como ter um padrão. Por quê? Tem empresa que vai te dar muito trabalho. Tem empresa que não vai te dar trabalho nenhum, tá? Teoricamente, se tiver tudo certinho e não precisar de passar por esses órgãos aí, que são mais burocráticos, é igual disso, às vezes com uma semana ou até menos você consegue
aprovar tudo, você entendeu? Agora, se você estiver aqui nesses órgãos, só lamento, vai dar muito trabalho, tá? Até porque não é só abrir empresa, né? Você tem que entregar ela com todas as documentação, tudo regularzinho para não ter problema, né? Vamos lá. Segundo a doutrina, né, o affectio societatis é considerado um dos elementos essenciais para a constituição da sociedade. Partindo da idealização desenvolvida pelo direito francês, né, affectio societatis é vista quase com unanimidade como elemento essencial à constituição do contrato e confunde-se com a ideia de vontade social, ao traduzir-se na vontade de colaboração ativa e igualitária, visando a realização do fim comum, né? Tá? Então, quando você pensa em abrir uma empresa, né, com alguém, vocês têm aí um fim comum, uma ideia. Ah, queremos ganhar muito dinheiro. Ótimo, tá? Esteja preparado para não ganhar. Porque se tudo der certo, vão ganhar. Mas e se as coisas não correr como esperado, de repente não seja vamos dizer assim, pode não ser da maneira que vocês quiserem, e aí vão ter que repensar aí o objetivo da empresa, se continua, se não continua, se você quer isso mesmo ou não, né? Porque muitas vezes a gente dá mais trabalho que dinheiro, tá? Vamos lá. O Código Civil brasileiro protege tal instituto ao passo que preserva a sociedade de sócios, que pela postura inadequada venham a colocar em risco a sua continuidade. O que é isso? Tá? O artigo 1085 explicita que quando a maioria dos sócios entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los, né, da sociedade, mediante alteração de contrato social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa. Uma coisa interessante, quando for montar um contrato social, é bom colocar essas cláusulas, tá? Que tipo assim, no caso do sócio denegrir a imagem da empresa com atitudes e tudo mais, né? É passivo de justa causa, de exclusão do contrato social, né? Só que aí vocês têm que pagar para ele os direitos dele, tá? Então, pagando os direitos dele, você fala assim, e nessa situação, os haveres a que o sócio excluído tiver direito serão pagos aí em parcelas mensais e consecutivas, né? No prazo de 5 anos, né? 60 meses, tá? Porque se vocês não fizerem isso, vocês têm que pagar em 120 dias, se não me falha a memória, tá? E aí? De repente, lá, cada um colocou 1 milhão na empresa. Como é que você tira 1 milhão em 120 dias? É difícil, né? E se você tirou ele, você tem que pagar, tá? Porque senão aí ele que vai rolar alguma ação para tomar a empresa de volta, certo? Mas é isso, gente. Quando a gente fala assim, conversando assim, né, a respeito dessas situações pontuais, é bom, é interessante que vocês tenham em mente que aqui vocês vão ver muita situação que é importante ser prevista em contrato, tá? É igual assim, ó, imagina o seguinte, isso aqui é mais ou menos assim, ó, imagina um casamento, tá? Onde vocês vão fazer um contrato matrimonial, né? E ali vocês vão, porque assim, quando a gente casa, ninguém pensa que vai dar errado. Sociedade, empresário é a mesma coisa. Ninguém pensa que vai dar errado. Ninguém pensa que o outro vai aprontar alguma coisa, tá? Mas você tem que prever já em contrato, tá? Imagina colocar lá, igual o pessoal faz, aqui os americanos é muito cheio disso, né? Os ricos, né, fazem muito isso. Contrato pré-nupcial, né? O que está ali? Um contrato. Ó, vai casar? Beleza, então tá. Aqui estão as regras, né? Ah, se você trair, se fizer isso, se fizer um monte de coisa, tal, tal, você entendeu? Tudo isso está previsto em contrato. Então, não, mas traição é normal, não. Se traiu ali, por exemplo, você vai ter que pagar, você perde direito da sua parte nos bens, ou vai ter que pagar uma indenização muito alta, essas coisas, tá? Rico tem muito disso, viu, gente? Na verdade, o contrato é um contrato de convivência, né? O contrato social ele é voltado para a empresa. O contrato de casamento, né, que é, no caso, esse pré-nupcial, ele já é voltado para aquela convivência ali e preservar. Muitas vezes, o pessoal que tem dinheiro faz esse contrato já para preservar o patrimônio da pessoa. Fala assim, ó, você vai casar, você vai ter direito aí a parte que lhe couber, de repente, de uma empresa que abrir, ou uma coisa assim que montasse, entendeu? Ou não, tá? Tem algumas situações que o contrato prevê já que é a separação total de bens, ou seja, é cada um por si e Deus por todos ali, tá? O que você
conseguir com o seu ganho, seu trabalho é seu. O que eu consegui com o meu ganho, meu trabalho é meu. Então a gente não mistura, tá? Ah, e se os dois entrarem numa empresa? Beleza, eles já são sócios. Aí entra a legislação comercial aí, né? Regulatória do Código Civil. Ok? Vamos lá. Mamed explana que as pessoas jurídicas, né, são seres finalísticos, ou seja, a personalidade lhes é atribuída para uma finalidade e um objetivo específicos, né? Significa que a sociedade, para ser criada ou constituída, deve possuir um objeto social determinado e claro, tá? Por exemplo, gente, se vocês não colocar no contrato social que a empresa poderá abrir filiais, se vocês quiserem abrir uma filial, vocês não podem abrir. Vocês vão ter que primeiro mudar o contrato social, tá? É um exemplo, tá? A Silva, a respeito do mesmo assunto, relata que o interesse social é aquele determinado pela maioria dos sócios em busca da realização da finalidade social, que engloba tanto a atividade, que é o ramo empresarial da sociedade, quanto o fim, que é o lucro através da maximização dos investimentos realizados. Tá? Certo? Bora lá. Quem aqui pensa em abrir uma empresa e pensa que não vai ganhar dinheiro? Tá? Ninguém, né? Todo mundo pensa que vai ganhar dinheiro. O problema é que a maioria não acontece isso. Para a abertura de uma empresa, né, na sociedade empresária, a proteção da sociedade e a vontade social são mais importantes. Nesse sentido, os sócios possuem uma série de obrigações a cumprir. Tá? Quesito de prova, tá? Quais são os quesitos que os sócios têm que cumprir, né? Efetuar a inscrição no registro público de empresas mercantis, conservar em boa guarda toda a documentação da empresa, seguir um sistema de contabilidade mecanizada ou não, tá? Levantar anualmente o balanço patrimonial e de resultado econômico. Isso são obrigações que os sócios têm, tá? Isso não mudou. O que é isso? Contabilidade mecanizada ou não, tá? Pode ser uma contabilidade manual, como era antigamente, ou pode ser uma contabilidade por computador, que é o que é feito hoje, né, por sistema. Por isso que ela chama mecanizada, tá? É obrigatório o sócio elaborar, né, ou mandar elaborar o balanço patrimonial e o DRE da empresa, tá? Isso não tem como fugir. Pessoal, alguma dúvida aí até esse ponto? Tudo tranquilo? Nenhuma dúvida mesmo? Que bom. Diga, Carla. Pode falar. Vamos lá, então. Vamos lá. De acordo com o artigo 1001 do Código Civil, tá? As obrigações do sócio começam imediatamente com o contrato, tá? Se este não fixar outra data, e terminam quando liquidada a sociedade, se extinguirem as responsabilidades sociais, tá? Então, vamos lá. Fez o contrato social, a partir do momento já começa a obrigação do sócio. Ah, não, podemos colocar no contrato que a obrigação do sócio começa a partir de determinada data. Eu faço o contrato hoje, mas a empresa pode começar as atividades não hoje, mas começar as atividades daqui a 30 dias, 60 dias, 90 dias, tá? Então, a obrigação do sócio começaria lá também, tá? E termina quando? Quando extinguir a sociedade. Se ela acabar, né? Então aí acaba também a responsabilidade do sócio, desde que não tenha nenhuma fraude na história, né? Tá? Tais responsabilidades, né, se forem estudadas mais a fundo, dizem respeito também à integralização do capital por dívidas tributárias, trabalhistas, etc. Tá? Então, é onde eu disse para vocês. Tem que tomar cuidado com o tipo de empresa que vocês vão abrir. Por quê? Porque o tipo de empresa, né, o enquadramento que ela vai ter ali, vai determinar se a responsabilidade de vocês é limitada ao que vocês estão investindo na empresa ou não, ou vai ficar aberto aí ao patrimônio de vocês também poder fazer parte, tá? É,
Tem alguns tipos de atividade que não podem ser atividade empresa limitada, tá? Por exemplo, auditores, na empresa de auditoria não pode, você entendeu? Uma empresa de advocacia também não, você não vai ver advogados aí é, limitados, vocês vão ver lá a sociedade civil, tá? A sociedade simples, certo? Geralmente sociedade civil, tá? Por quê? Porque já para evitar que o advogado ou que o profissional faça coisa errada e se esconda por trás da empresa. Tá? Então, todo advogado, se ele tiver algum problema aqui no Brasil, né, ele cometeu um erro, uma fraude, por exemplo, ou um perito, né, um auditor, então o patrimônio dele, né, ele pode ter o patrimônio incluído ali para poder pagar alguma indenização que venha a ter, algum dano que ele provoque, tá? Então tem que ter bastante cuidado com isso. Tem muito antigamente, hoje não, tá? Mas até um tempo atrás, como eu comentei com vocês, não tinha essas duas modalidades, que era a Eireli e a Unipessoal, muita gente abria firma individual, tá? E a firma individual, né, se tiver algum problema na empresa, vai respingar aí no patrimônio do sócio. Pode respingar no patrimônio dele, tá? Pode o patrimônio dele entrar como para poder cobrir o rombo. Bom, imagine o seguinte, uma dívida, tá, da empresa, seja tributária, seja trabalhista, qualquer coisa aí, tá? Financeira, numa empresa individual, o sócio vai ter que arcar com o seu patrimônio para pagar isso, tá? Numa firma limitada, não, tá? Certo? Com relação à trabalhista, tem alguns juízes, né, que entendem que, por exemplo, ó, tem alguns casos, né? O cara, por exemplo, tem uma fazenda, tem várias fazendas, tem um monte de outros bens ou outras empresas, né? E aí uma determinada empresa dele foi à falência e ficou devendo lá obrigações trabalhistas, né? Sei lá, não fez a rescisão do funcionário, não pagou direito, tá com salário atrasado. Então o juiz pode descaracterizar a personalidade jurídica da empresa nesse caso, né? E vincular o patrimônio dele para pagar isso. Já vi situação onde o juiz manda pegar o dinheiro de outra empresa, bloquear recursos de outra empresa da qual ele é sócio. Aí você vai dizer assim, professor, mas e o outro sócio dessa empresa tem nada a ver com a história? Cara, aí é aquela questão, né? Coisa de justiça a gente não questiona, a gente cumpre, né? Aí ele vai ter que correr atrás, né? Ah, já está bloqueado por quê? Ah, porque o sócio tal está devendo lá a tal empresa. Então, você vai considerar que esse sócio fez uma retirada na empresa. Então, na hora de fazer os pagamentos dele, né? A empresa deu um lucro, você já teve um adiantamento para ele. Então, você vai descontar dele isso, entendeu? Porque você também não vai pagar pelo pecado dele, tá? Certo? Ok, gente? Dúvidas? Vamos lá. Vocês não perguntando, eu vou falando, tá? Daqui a pouquinho a gente termina. Vamos lá. Os sócios também possuem direitos perante a sociedade, né? Quais são os direitos dos sócios? A gente viu lá as obrigações que eles têm, né? Então, os direitos deles, a gente tem direito de participar nas deliberações sociais, de fiscalizar a gestão da empresa, participar nos resultados sociais da empresa, tem preferência na subscrição de aumento de capital e também no direito de retirada da sociedade quando assim o quiser, tá? Ou seja, vamos aumentar o capital da empresa. Ah, eu vou trazer um amigo meu. Não, opa, peraí. Primeiro, a preferência é de quem já é sócio da empresa. Então tá, ela querendo colocar aí R$ 1 milhão na empresa. Se os sócios daqui não quiserem colocar esse dinheiro, né, e pode aprovar para entrar um de fora. Mas se de repente os daqui quiserem, aí não vai trazer ninguém de fora, certo? Tá? De sair da empresa também. Ele tem o direito, né, de se retirar da empresa quando quiser. Por isso que lá, quando a gente fala no contrato social, que tem que ter um prazo longo aí, pode colocar um prazo lá de 5 anos para pagar essas parcelas, quem quiser sair da empresa, por causa disso também. Se não tiver nada previsto, a pessoa quiser se retirar da empresa, tá? Você tem 120 dias para pagar ele, tá? E às vezes, se o capital social for muito alto, a parte dele vai ser alta também, então vai ter dificuldade aí em você
conseguir honrar esse compromisso, né? Tá? Certo? Vamos lá. Quanto à obrigatoriedade de escrituração dos eventos que acontecem, né, nas empresas que têm atividade comercial, né, nós temos aí que é obrigatório a gente ter a escrituração dos livros, né, bem como o dever de levantar balanços patrimoniais de resultado. Quais são os livros que a gente tem, né? São os livros que registram as compras, registram vendas, controlam os estoques, apuração de lucros ou prejuízos fiscais, registro de empregados e registro das atas das assembleias, né? No caso das sociedades anônimas, as SAs, tá? Então, nós temos que ter, né, onde registra todos, né? Hoje a gente tem, por exemplo, tem o livro Caixa, né, que algumas empresas trabalham, mas a maioria vai trabalhar com o livro Razão, vai trabalhar com o livro Diário, né? Tem o livro de registro de mercadorias, né, que é de apuração de ICMS, onde eu tenho todas as compras, tem todas as vendas, né? Tem que ter o livro de registro de controle de estoque. Geralmente você tem um sistema que ele controla isso, né? Então, teoricamente, eu tenho a nota fiscal de entrada, eu tenho a saída, e aí eu tenho o saldo do meu estoque, tá? Isso é tudo, hoje, tudo a parte do sistema, né? Você faz os lançamentos, né? Se fizer eles certos, a sua contabilidade, o seu sistema contábil vai te dar todos esses relatórios, né? Certo? E isso quando faz, viu, gente? Que a gente tem muita empresa aí, porque as empresas não estão nem aí com nada, tá? Então a gente tem que ficar correndo atrás de baixar as notas lá do sistema, né? Tem algumas que têm um controle legal, que botam tudo registrado certinho, mas tem algumas que infelizmente dá muito trabalho para a gente, tá? E essas empresas que dão muito trabalho geralmente são essas que o dono é muito relaxado, tudo, e é tipo assim, quer pagar muito barato, tá? Então, quando a gente vai estipular também a nossa questão do valor do nosso honorário, a gente tem que levar isso em consideração, tá? Ah, professor, mas então aquele que eu faço tudo certinho, eu cobro mais caro, né? Ou cobro mais barato? Geralmente o que faz tudo certinho vai te dar menos trabalho, tá? E o que faz as coisas meio na coxa vai te dar mais trabalho. Por quê? Né? Porque quando ele precisar de um balanço, por exemplo, ele não tem as coisas registradas. Você vai ter que ficar aí criando balanço para ele. Vai ter que correr atrás e registrar tudo que era para ser feito mensalmente, feito tudo de uma vez só. Tá? Então, o seu trabalho vai ser muito maior. Tá? Certo? Alguma dúvida, gente? Vocês estão aí ainda? A Andressa chegou agora. Tá todo mundo vivo, acordado ainda? Ou estão assistindo a novela aí? Não, estamos aqui acordado ainda. Ah, então tá acordado ainda. Não, então tá. Tá, o ritmo tá bom, porque assim, eu não tô vendo a carinha de vocês, né? Então a gente não vê a cara, eu não sei se vocês estão abrindo boca, se não estão, né? Ou se estão apavorados, porque a coisa tá muito rápida de repente, tá? Eu prefiro presencial, viu, gente? Presencial, o feedback de vocês é muito maior, mesmo quando vocês não falam nada, a gente vê, né? Tá? Porque aqui a gente não vê a carinha de paisagem de vocês. Tá? Vamos lá, gente. A obrigatoriedade de escrituração dos eventos oriundos da atividade comercial. Compre mercadoria no valor de 2.100 com prazo de pagamento de 45 dias. Recebendo duplicado no valor de 1.800. Compre mercadoria no valor de 3.900 com entrada de 900 restante para 30 dias. Venda mercadoria no valor de 10.000, obtendo lucro de 3.000. Aumente capital social em dinheiro no valor de 50.000. Baixe duplicados no valor de 22.000, onde obteve desconto de 2.000. Recebimento duplicados no valor de 19.200, concedendo desconto de 200. E aí? Como fica aí essa escrituração? Como que a gente faria essa escrituração desses eventos aí? Débito e crédito, como seria? E qual seria o resultado apresentado no final? Deixa eu passar isso como atividade para vocês me entregar na próxima aula, hein?
que vocês acham? Pode ser, né? Não precisa não, mano. Precisa, eu tenho que avaliar vocês de alguma forma. Vamos lá, vou passar aqui, ó. Vocês vão me entregar na próxima aula, eu vou me mandar por e-mail já antes da próxima aula, até dia 7, né? A gente tem aula dia 8, né? Vocês vão mandar isso aí, escrituração disso, como seria, tá? O débito e crédito disso aí. Debita tal conta, credita tal conta. Boa ideia. Deixa eu anotar aqui. Vou cobrar vocês depois. Atividade no slide 18. Para dia 8/9. Dia do aniversário do meu pai. Meu pai faz aniversário daqui uma semana. 73 anos. Vamos lá. Então vocês vão fazer aqui, ó. Do jeito que tá aqui, né? Essas informações que vocês têm aí, tá? Aí vocês vão me passar essa escrituração. É uma empresa comercial, bem simples, né? Não tá pedindo para vocês calcular imposto, nem nada aqui, tá? Vai calcular SMS, nem nada não. Só fazer a escrituração do jeito que tá aqui. Depois a gente trabalha mais em cima disso. Vamos lá. Como eu falei para vocês, nós temos aí a obrigatoriedade de escrituração dos livros, né? Contábeis, né? E os principais que nós temos é o livro diário e o livro razão, tá? O que vocês entendem como livro diário? Vamos ver, quem me explica aí o que é um livro diário? E quem já viu um? Um de cada vez, tá? Calma, todo mundo pode falar, mas um de cada vez. Eita, tá difícil hoje, hein? Vamos lá, gente. O livro diário nada mais é, né, que é um registro, né, dos fatos na ordem que eles acontecem, a ordem cronológica, né? Hoje, com o sistema contábil, ele é muito fácil de ser montado, porque eu posso até lançar fora da data, que na hora que ele vai montar o livro, ele coloca ele na ordem cronológica, na data, né? Vamos pensar, hoje nós estamos aqui, dia 1º de setembro. Se eu esqueci eu esqueci ontem de lançar um fato que era do dia 31 de agosto, eu lanço hoje como 31 de agosto, quando eu for gerar o livro, esse fato vai entrar, né, antes de 1º de setembro, vai entrar na data 31 de agosto. Se fosse um livro manual, eu teria encerrado tudo que era do dia 31 de agosto, já teria começado setembro, e aí eu não teria como inserir um dado que era de 31 de agosto. Eu teria que inserir na data de 1º de setembro, mas fazendo a observação de que o evento era relacionado, né, a 31 de agosto, certo? Então eu teria que ter uma ressalva ali nesse registro, certo? E ele vem na ordem que acontece. Então, né? Olha lá, o que aconteceu no dia 1º de setembro, depois o que aconteceu no dia 2, dia 3, e por aí vai sucessivamente, tá? O livro Razão, né? Imagina assim, o livro Razão é um livro extrato, né? Ele vai te mostrar tudo que foi registrado em uma determinada conta, ou contas, depende do que você vai pedir no relatório. Posso pedir razão de uma conta, de 2, de 10, ou razão de todas as contas, tá? Mas ele vai separar exatamente aquelas informações que estão dentro daquela conta, tá? Então, por exemplo,
Você comprou mercadoria à vista, pagou em dinheiro. Então, a conta caixa vai ter lá uma saída de recurso, né? Vai ter um crédito referente ao recurso que você pagou. Aí eu vendi mercadoria e recebi uma parte em dinheiro, uma parte foi duplicata a pagar. Então, lá no livro caixa, eu vou ter o registro desse valor que entrou, dessa venda. Lá no duplicatas a receber, eu vou ter mais um registro da outra parte, que vai ficar para receber depois, entendeu? Lá na receita, eu vou ter o outro registro que é da venda. Então, o débito e crédito, tudo que a gente faz aquele débito e crédito ali, eu vou ter demonstrando exatamente em qual conta aconteceu, tá? O livro razão, imagine o seguinte, um banco, por exemplo, ele tem quantos clientes, né? E ele vai informar, por exemplo, o Banco Central, tudo que acontece na ordem que acontece. Eu dei um cheque, eu fiz um saque, alguma coisa, eu fiz um depósito, então ele vai registrando na ordem que acontece. Se o banco precisa, se alguém precisar, por exemplo, vai tirar uma razão de determinada conta de um cliente. Então, vai tirar um extrato. Aí vai mostrar o que aconteceu naquela conta, todas as entradas e saídas de recurso, né? E quando aconteceu, na ordem cronológica, né? O que aconteceu também. Mais especificamente o que aconteceu dentro daquela conta. Você não vai ver todas as outras, tá? Então, por exemplo, eu quero saber quanto que um determinado cliente movimentou comigo, então eu vou saber exatamente ali quanto ele comprou, quanto que ele pagou, quanto está devendo, você entendeu? Tá? Então, esse é o livro razão. Ele vai olhar um extrato específico, né, da conta ou das contas, certo? Bora lá. Esse aqui é um livro razão, tá? Ele vai mostrar aqui, ó, a conta banco conta movimento, no caso a conta que esse banco, essa empresa tem, né? Qual a empresa? WRA Comércio, que ela tem na Caixa Econômica Federal. Então, ó, em 1 de 1 de 2012, tinha um saldo inicial de R$ 1.000. Dia 2 do 1, fez um depósito de 500, o saldo foi para 1.500. Dia 2 do 1, foi descontado um cheque, né? Ou foi dado um cheque e foi compensado de R$ 200, saldo que é para 1.300. Então, eu estou aqui olhando, é como se fosse o extrato da conta, tá? Só que isso com relação à empresa, não ao banco lá especificamente, né? Então, por exemplo, se eu fiz um depósito, esse dinheiro saiu da onde? Esse dinheiro, né? Se foi eu que depositei, saiu do caixa. Então, do outro contrapartida tem um caixa, tá? Vamos supor que foi um depósito de um cliente que eu vendi a mercadoria, tá? Então, eu tenho lá a contra-receita. Esse cheque pode ser pagar qualquer coisa, pode ser para pagar um funcionário, pagar um fornecedor, tá? Eu não olho o outro lado, mas eu sei que ele impactou aqui na conta do banco, tá? Então, o livro razão, ele mostra como se fosse um extrato de uma determinada conta, tá? Analítico, por quê? Porque a gente vai mostrar todas as contas todos os valores que entrou aqui, tá? Ó, tirou o período de 1 a 2 do 1, tirei 2 dias, poderia tirar 10, tirar 20, tirar um ano todo, tá? Ou até 2 anos, quanto tempo quiser, se ele tiver de registro para poder tirar e analisar. Tem conta, gente, que a gente quando acessa, a gente vê saldos assim, eu mesmo estava considerando umas contas de dia que eu tive que pegar desde janeiro de 2019 para ver o que estava acontecendo de inconsistência ali para eu poder entender a conta, tá? Vamos lá. Segundo o artigo 226 do Código Civil, né, os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a que pertencem, tá? E em seu favor, quando escriturados sem vício, extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios. A prova resultante dos livros e fichas, né, não é bastante nos casos em que a lei exige escritura pública ou escrito particular revestido de requisitos especiais e pode ser medida pela comprovação da falsidade e inexatidão dos lançamentos, tá? Então, o que é? Fala aqui que quando a gente fala de escrituração contábil, né, escrituração nada mais é que fazer os lançamentos, tá? E fazer lançamento contábil é escriturar. Você vai fazer débito e crédito, isso é escrituração quando a gente fala em contabilidade. Eu vou fazer o registro dos fatos que ocorreram, né? Vamos lá, comprei mercadoria, eu debito lá estoque, credito
fornecedor, eu acredito banco, depende de onde eu tirei o recurso. Aumento de capital social, debito, vamos pensar lá, debito o banco, o dinheiro foi para lá, e credito o capital social, tá? Então, cada fato que a gente ocorre na empresa, nós fazemos o registro. O registro contábil se chama escrituração contábil, tá? E o que é que diz o artigo 226? Que eles têm que ser fidedignos, eles têm que realmente refletir o que aconteceu. Não é simplesmente eu ir ali e inventar uma situação, tá? Eu não vou inventar a situação. Ah, não, eu vou lançar qualquer coisa aqui só para acertar isso. Não. Por quê? Porque aí se torna não fidedigno, né? Quer dizer, você não é merecedor de crédito, tá? Se for descoberto por aí. Às vezes você tem um ajuste porque a pessoa esqueceu de fazer alguma coisa, mas você tem um embasamento técnico para fazer aquilo lá, tá? Então tem que tomar bem cuidado com isso. E a maioria dos empresários não sabe, mas eles são responsáveis pela escrituração contábil da empresa. Por quê? Ah, professor, mas ele contratou o contador, contratou alguém para fazer. Sim, mas ele é responsável pela empresa. Então, se ele contrata um profissional, ele tem que garantir que esse profissional vá trabalhar de maneira correta, tá? Pode respingar no profissional? Pode, lógico que pode, tá? Vocês, por exemplo, estão estudando, vão tirar o CRC de vocês, vocês vão ser responsáveis pelos atos de vocês, tá? Se vocês forem competentes, ótimo. Se vocês forem incompetentes, é ruim para vocês e ruim para quem contratar vocês, tá? Porque a pessoa contratou alguém, de repente, que não tinha habilidade, não tinha conhecimento técnico para isso, né? Agora, deu tudo certo, beleza, fiz tudo perfeito, ótimo. Parabéns para quem te contratou e parabéns para você, porque contratou um profissional que zela por todo o seu registro contábil, pelas suas análises de balanço e tudo mais. Tá bom? Bom, ó, é necessário que essa sociedade obedeça ao regime de competência, tá? Ó, a gente sempre fala, né? Regime de competência. Quando da elaboração de sua contabilidade. O regime em questão enaltece que as receitas e as despesas sejam levadas ao registro contábil, independentemente de terem sido recebidas ou pagas. Ou seja, não importa se eu recebia o que eu vendi ou não. Não importa se eu paguei a despesa ou não. Se aconteceu a despesa e se aconteceu a receita, eu tenho que registrar elas. Por quê? Porque é pelo regime de competência, tá? Então, a gente usa o termo, né? Eu vou registrar as receitas independentemente de seu recebimento ou não, e vou registrar as despesas independentemente de seu pagamento ou não, tá? Então, receita e despesa, regime de competência, a gente registra quando ocorrem, tá? Tal observação é determinante para que haja uma contabilidade de qualidade, estando o denominado regime de caixa vedado no Brasil, tá? A partir da resolução 1330 de 2011 do CFC, tá? Então, as empresas não vão mais trabalhar em regime de caixa, tá? Referida à resolução do Conselho Federal, que aprovou a norma contábil, ITG, né, de 2000, e de certa forma tornou obrigatória a todos os profissionais de contabilidade a sua aplicação, ficando dela dispensada apenas os microempreendedores individuais, ou seja, que a gente hoje trata como MEI, né? Certo? Os demais, todos vão registrar com base no, na competência. Tem algumas empresas que optam aí, tem uma opção que eles podem fazer por registrar para o regime de caixa. Aí, só que o controle é muito grande para se fazer e a chance de erro é muito grande e de ser punido com isso maior ainda, tá? Então a maioria prefere não arriscar. Por quê? Porque é muito passivo, né? É muito fácil de ter fraude, certo?
Ribeiro relata que o artigo 1179, ou 1179 do Código Civil, né, que é a Lei 10.406, dispõe que todas as empresas, sejam elas caracterizadas como empresário, empresa individual, ou como sociedade empresária, estão obrigadas a seguir um sistema de contabilidade, tá? Então, toda empresa tem que ter a contabilidade. Seja o sistema mecanizado ou não, tá? Com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, ou seja, eu tenho que ter a documentação para poder fazer um registro, né, no livros, de acordo com essa documentação. Eu não posso inventar documento, tá? Certo? Dúvidas aí, gente? Vamos lá, como eu já disse, né, eu acho que a Andressa não tinha chegado ainda. Sistema de contabilidade mecanizado ou não. Ou seja, o que é o mecanizado aqui? É o que a gente utiliza hoje com sistema, com computador, certo? A gente tem aí os programas para isso. Professor, ou não, eu posso também fazer uma contabilidade manual. É viável hoje em dia? Não. Tá? Ninguém faz uma contabilidade manual. Tá? Mas quando se preveu a lei lá em 2002, né? Então isso estava lá previsto nela, tá? Isso, ó, já tem 18 anos isso, né? A informática avançou bastante, tá? Vamos lá. O Código Civil, né, no artigo 1179, menciona que é permitida que não seja mecanizada a escrituração contábil. E é mais que razoável que as entidades utilizem sistemas de informática apropriados para o registro de seus fatos, tendo em vista a agilidade que se observa na confecção de seus demonstrativos financeiros. Vamos lá. Eu tive por base vocês, quando a gente passa as atividades que vocês fazerem aí, né? Então, vocês têm aí várias atividades. Ah, bom, eu lembro lá da, não sei se foi 19.1 de vocês, né? Que a gente teve a estrutura das demonstrações contábeis, né? Até você estava junto com a turma hoje, que é do oitavo, né? Que é o 17.1. E nós falamos lá de várias demonstrações, né? No final, de DVA, de DFC, balanço, TRE, onde eu fui passando para vocês os lançamentos contábeis, que vocês foram fazendo os lançamentos de acordo com o capital social de cada um, né? E aí vocês tinham que montar depois no final o balanço, montar a DRE, né? E lá eu não pedi para vocês, por exemplo, fazer os livros razão, mas na prática lá vocês fizeram uma contabilidade manual, tá? E fizeram escrituração de livro diário. O que é escrituração de livro diário? Não tinha um cronograma, uma cronologia do que ia acontecendo? Olha, em tal data foi comprado mercadoria, depois tal data vendeu mercadoria, tal data comprou um bem, tal data pagou isso, entendeu? Aquilo ali que vocês fizeram foi o livro diário, tá? É aquela sequência, a ordem cronológica. Cada um tinha uma ordem para acontecer. Quem fez o controlezinho, por exemplo, de cada conta, o que entrou, o que saiu em cada conta, né? E se quisesse olhar aquela conta separadamente, ali vocês tinham o quê? O livro razão, tá? Se eu quisesse um extrato, sei lá, da conta de estoque, você saber tudo que entrou e tudo que saiu do estoque. Então você tem o extrato do estoque, o razão da conta estoque. No caixa, a mesma coisa, quanto que entrou de recurso, quanto saiu de recurso. Banco, quanto entrou e quanto saiu. Tá? Então tudo isso você tem ali, toda essa movimentação, você tem o livro razão de cada conta dessa. Tá? Eu não pedi para vocês apresentarem naquela época, mas na prática eu acredito que até vocês fizeram, porque vocês tinham que saber quanto que eu tenho no caixa, quanto ficou. Então você foi fazendo os lançamentos, né? Então aquele razonetezinho T que vocês geralmente fazem, né? A gente fala muito que vocês fazerem, aquele grotescamente aquilo ali é um razão, tá? É um razonete, só que o razão um pouco mais, porque o razão, quando a gente pega um livro razão, nós temos dentro dele também as informações, né? Tipo assim, da contrapartida, né? O que é contrapartida? A conta que eu lancei do outro lado. Se eu lancei o débito aqui, eu lancei o crédito em outro lugar, tá? Ou vice-versa,
E geralmente tem um histórico também, um histórico, ó, compra de mercadoria, conforme nota fiscal tal, entendeu? Então aparece no livro Razão também, não só no diário, certo? Vamos lá, pessoal. Cabe aos administradores, né, a conservação em boa guarda de todo o universo de livros contábeis, bem como dos documentos correspondentes aos lançamentos e demais papéis que concernentes aí que envolvem a atividade, tá? A gente olha aí essa foto, né, essa foto linda, maravilhosa, um arquivo, né, muito bem organizadinho, bonitinho, todo em caixa de arquivo, né? Parece ser caixa de arquivo de papelão, eu não compraria isso mais hoje, compraria de plástico se fosse eu, tá? Porque o papelão dá muito barato. Só que hoje em dia, né, temos esses arquivos na empresa? Temos, tá? Porque as empresas, queiram ou não, tem muita movimentação, né? Tem muito documento, tem empresa que tem documento demais da conta, tem empresa que junta um tanto desse aí de caixa aí, ó, que a gente trabalha, vamos pensar aí, em um mês, tá? Um mês tem esse tanto de documento para ser arquivado. Professor, mas hoje a gente não tem muita coisa que é eletrônica? Por exemplo, notas fiscais, né? A gente vai ver, na verdade hoje a gente não tem mais nota fiscal na mão. O que a gente pega na mão nada mais é que um documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, é um DANF. A nota mesmo é um arquivo, é um XML. Professor, então, mas eu vou botar esse arquivo numa caixa dessa? Não. Eu tenho que conservar esse arquivo no mínimo aí por 5 anos, tá? Eu tenho que ter todo esse registro guardado em algum lugar, seja numa nuvem, né, que é o termo que a gente usa hoje para um servidor remoto, né? Ou eu posso guardar num pendrive, ou guardar no computador, em algum lugar. Mas eu tenho que guardar essas informações, eu tenho que ter um backup pronto ali, porque se precisar, o fisco exigir isso, né? É muito difícil do fisco exigir. Por quê? Porque o próprio fisco já tem todas as informações. Ele não vai ficar te pedindo o XML de uma nota, você entendeu? Ele já tem esse XML. Então, a gente tem que guardar, mas na prática, com relação às notas fiscais, muitas vezes a gente não vai precisar usar, tá? Mas todas as demais documentações que nós temos, né? Que você recebeu, sei lá, contratos, ordens de venda, tudo aquilo que fundamentou a sua escrituração contábil, você tem que ter os documentos. Folha de pagamento, que você paga o funcionário, tem o recebido dele, né? E quando a gente pensa nesse arquivo, a gente não pensa somente no governo, no fisco, né, de te autuar por ICMS, essas coisas, não. Não, você, por exemplo, tem a necessidade de guardar documentação que pode interferir na sua vida, né, financeira em virtude de uma ação que um funcionário abriu contra a empresa, tá? Então, o funcionário, por exemplo, tem 2 anos aí, depois que sai da empresa, que ele pode acionar a empresa. Depois de 2 anos, ele perde direito. Até 2 anos, você tem que guardar tudo que é documentação bonitinha. Beleza. E ainda, quando a gente fala em documentação, com relação à previdenciária, você tem que guardar pelo menos 35, 40 anos, tá? É lógico, né? Daqui a 20 anos, um funcionário vai vir te procurar sobre a documentação, dificilmente você vai ter, né? Então ele tem que se resguardar também. Mas, com relação a pagamentos de impostos, coisas do INSS, você tem que acompanhar e ter tudo registrado, né? O que boa parte das empresas fazem, gente? Tem aí já serviços de digitalização disso, né? Ou seja, eu pego tudo isso que é físico, transformo em digital e fica muito mais fácil guardar. Posso guardar em nuvem, posso guardar em qualquer lugar. Ou seja, eu organizo isso de forma, quando eu precisar, é mais fácil esse acesso, tá? Ó, a obrigação de guardar toda essa documentação está lá no artigo 1194 do Código Civil, né? Ou seja, enquanto não ocorrer a prescrição, ou até mesmo a chamada decadência no tocante aos atos consignados decisivos, em que pese tal obrigação mencionada aos administradores, eles devem atentar principalmente ao que relata o artigo 1011 da Lei 6.404/76. O administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios, certo? Dentro desse pressuposto, todas as demais obrigações são consequência de sua incumbência perante a sociedade.
certo? O que é isso? O cara é responsável pela guarda. Vamos lá. A empresa te contrata, você vai lá, faz um serviço muito cachorro, não arquiva nada direito, bagunça, as coisas que lá tá meio que perdido, tá? A culpa é sua? Pode até ser, mas a responsabilidade é do administrador. Se ele te passa um serviço, você tem que ter certeza que esse serviço está sendo bem feito, tá? Porque quem vai ser punido depois? Ninguém, em sã consciência, né? Uma justiça na vida, né? No juiz não vai falar assim, não, quem que era o funcionário responsável? Ah, fulano, né? Não. Vai perguntar, olha, cadê a empresa? A empresa apresenta o documento? Não, tem um funcionário. A empresa apresenta ou não apresenta o documento? Tá? Não tem desculpa de que um funcionário foi negligente, ou foi incompetente, ou relapso, e não fez a coisa direito, tá? O que está valendo ali, naquele momento, é a empresa, certo? Vamos lá, gente. 3 amigos, né? Denis, Rodrigo e Rafael resolveram iniciar uma startup, né? A BetaClean. Logo, eles foram apadrinhados por uma grande empresa de renome, a Build. Com o desenvolvimento das atividades, a startup cresceu e os 3 amigos resolveram que era o momento de formalizar a sociedade e transformar a startup em empresa. Dúvidas surgiram, entre elas que eles iriam iniciar o negócio com capital social em cotas iguais. Tá? Os valores dispostos para a abertura da empresa eram suficientes para a manutenção das atividades do primeiro ano. Foi decidido que cada empreendedor seria responsável por uma área. Denis Marketing, Rodrigo Vendas e Rafael Administrativo Financeiro. Como seria o registro dos produtos que a Build está cedendo no valor de 45 mil para ajudar no início das atividades, considerando que ela tenha acordado uma opção de, ao término do segundo ano, receber esse valor em 18 parcelas com juros de 1,1% ao mês, juros compostos. Ao fato de Denis participar da empresa do pai, uma empresa limitada do segmento de construção civil, uma casa de materiais de construção. Se há problemas, se o endereço da BetaClean for o endereço do depósito da Build, que cedeu um espaço para a montagem do estoque e do administrativo e financeiro pelo valor mensal de 5 mil. Gente, vocês vão abrir uma empresa, tá? Vários são os problemas que vão ocorrer, tá? São questionamentos que podem surgir, né? Por exemplo, tem como um capital social com cotas iguais entre 3? Me explica. Nós conseguimos dividir 100 por 3 para dar igualzinho? 33,3. Mas um vai ficar 33,34, né? Você entendeu? Mas dá. Vai ficar assim, é diferença de centavos ali, mas vai dar, tá? Outra questão, que muitas vezes nós, contadores, vamos ter que alertar o empresário. Assim, o cara quer abrir empresa, já aconteceu, tá? O cara quer abrir empresa, assim, como é que vai ser? Não, eu quero só que você abra empresa. Beleza. Não, depois eu vou me virar a contabilidade aí. Tá bom. E o meu trabalho é só abrir empresa. Vou lá, ó, é X valor, né? Geralmente, às vezes a gente cobra mais caro quando a gente só vai abrir empresa, tá? Por quê? Você vai continuar com a pessoa depois, com você, então você tende a cobrar um valor mais em conta, porque vai ser seu cliente depois, né? Agora, se é só um serviço uma vez só, tá? Você cobra ali um valor e deixa acontecer, tá? Mas muitas vezes você tem que... nós temos que fazer esses, vamos dizer assim, os cursos que o Sebrae nos oferecem aí, você entendeu? Por questão de organização para abertura de empresas, coisas, por quê? Porque nós vamos precisar orientar os clientes para isso. Porque às vezes a pessoa, se você deixar ele abrir, de qualquer forma, ele vai achar muito bom. Só que depois ele vai ficar muito contrariado porque você poderia ter orientado ele e não orientou. Tá? Se você fala assim, mas eu não sabia disso. Poxa, então que profissional você é para orientar nesse ponto, né? Tá? Então, são situações que envolvem o dia a dia da empresa e que você pode alertar eles, né? Vamos lá. Como que nós
registrariam, né, por exemplo, esses valores de abertura, né? Como que eu vou escriturar isso? Como que eu vou registrar esses produtos que a Built está cedendo, né, para eles venderem, por exemplo, né? Porque aqui, né, eles estão montando uma startup, essa Built está apadrinhando eles, né? Só que ela está colocando também para eles venderem aí material delas, né? Dela, tá? Como a gente vai registrar isso, né? E olha, isso não é de graça, vai pagar em 18 parcelas, tem juros de 1,1% ao mês, tá? Então, tudo isso impacta na empresa, no que a empresa vai ser, como que vai funcionar toda essa questão de capital de giro, né? Gente, a maior parte das empresas que fecham, elas fecham por falta de capital de giro. O que é capital de giro? Capital de giro é assim, ó, você tem 100 mil para colocar na empresa, tá? Se você comprar 90 mil de material aqui de imobilizado, vai te sobrar quanto? Vai te sobrar 10. Esses 10 mil é capital de giro. Esses 10 mil de capital de giro, você tem ele para fazer o quê? Comprar estoque, para bancar uma despesa que de repente você não vendeu suficiente, tá? Então, o capital de giro é para isso. O capital de giro é o seu colchão de liquidez que te ajuda no momento em que as suas receitas não são suficientes, tá? Então, você consegue bancar suas contas. Não, seria como assim, uma poupança, tá? Que você vai usar na necessidade, tá? E na medida que você tem, né? Não sei se você já tiver a disciplina de capital de giro, a gente vê lá na questão de caixa, né? Então, eu tenho a entrada de caixa e a saída de caixa. Entrou e sai. É mais ou menos o que nós fazemos no nosso dia a dia. De que forma, professor? Assim, ó. Você, por exemplo, organiza suas compras, seus pagamentos para depois do seu pagamento, né? Você recebeu o seu salário, aí você começa a pagar as contas. Então, você já começa a pensar em capital de giro. O que é capital de giro? Eu tenho que ter dinheiro para pagar minhas contas, tá? Aí você tem que ter também, né? Às vezes acontece a gente não ter, mas eu tenho que ter uma reserva para uma emergência. Por exemplo, imagina que você pode ficar doente, ter que gastar com remédio com uma farmácia, ou se você usa o seu carro pode ter um problema mecânico, então você tem que ter um capital de giro disponível, tá? Professor, mas no caso eu uso o cartão de crédito. Beleza. É capital de giro? É. Seu? Não, de terceiro, tá? Porque se você usar o capital de giro do banco, se você não pagar ele num prazo adequado, ele vai sofrer juros. E aí pode virar uma bola de neve, certo? Tem bancos, por exemplo, que ofertam linhas de crédito chamado capital de giro, justamente para isso. As empresas chegam, por exemplo, dezembro, novembro, dezembro, tem que pagar 10º, não tem caixa para pagar, né? Então usa essa verba do banco como um recurso para poder dar giro, dar capital para a empresa fazer o giro ali de 10º, das contas de final de ano, depois vai pagando aí, né? 1, 2, 3, 6, 10 parcelas iguais. Tem alguns aí de 12. Quando cabe pagar, você já faz o próximo, né? Para o outro ano, você entendeu? Então, o capital de giro é isso. É aquele valor que a empresa tem, que é para uma garantia de uma necessidade que ela vai ter. Ou para já estar prevendo pagar as contas, então você tem. Pra você ter uma noção, geralmente, as empresas têm que programar quanto vão ter de despesa e ter capital de giro para pelo menos 6 meses. O que é isso? Eu tenho que ter recurso para pagar minhas despesas durante 6 meses, contando que eu não vou ter venda, tá? É lógico, vai ter venda? Vai. Mas dificilmente essas vendas vão atingir o seu ponto de equilíbrio aí em menos de 6 meses. Por quê? Você vai estar sempre ganhando menos do que você gasta, tá? Você começa a ganhar pouco e vai indo, vai indo. Em média aí, dependendo do ramo de negócio, né? Mas com 6 meses você vai atingir, de repente, o seu ponto de equilíbrio, tá? Tem empresas que tem mais, tem empresas que é menos. E depende muito da área de atuação e aonde está esse negócio, tá? Ok? Vamos lá. Fatos apresentados na sociedade pela vida oncologia, tá? Com base nos fatos abaixo, eu quero agora que vocês montem um DRE em conformidade com o regime de competência. Como ficaria esse DRE em conformidade com o regime de competência? Vamos lá. Dá 3 minutinhos para vocês aí. Enquanto isso, eu tomo uma água aqui.
Pessoal, pronto aí? Fizeram? Montaram aí? O que entra no DRE nosso aí? Vamos lá. Vou marcar o que vocês disserem aí. As receitas. Vamos lá. Esse item 1 entra no nosso DRE? Não entra. Por que, João Kleber, que não entra? Porque ela não aconteceu e nem foi paga. Isso. Porque, na verdade, a gente coloca o que aconteceu, né? Então, não aconteceu, então a gente não coloca. Receitas que nós ganhamos, coloca um DRE? Coloca. Coloca. Então, aqui, ó, é uma receita. Né? Despesas incorridas, ou seja, que aconteceram. Coloca. Vamos colocar como despesa. Tá? A gente não vai olhar se foi pago ou não, você entendeu? A gente só vai olhar se aconteceu. Despesas incorridas. As outras foram pagas, essa não pagas. Independente, né? Se elas ocorreram, né? Se estão incorridas, que aconteceram, a gente vai colocar no nosso DRE.
tá? Receitas recebidas, mas não ganhas. Então, elas não aconteceram agora. Aqui no item 2, elas aconteceram esse mês, que foram ganhas, mas não recebidas. Agora elas foram recebidas, mas não foram ganhas. Se não foram ganhas, elas não entram. Ó, despesas não incorridas, ou seja, que não aconteceram. Se não aconteceu, não entra no nosso TRE. E receitas ganhas, quer dizer que aconteceram, aí entra o nosso TRE. Receita. Certo? Então nós teremos aqui, ó, 40 mais 30, né? 70. De receita, 70. E 30 aqui de despesa, certo? Certo. Seria isso aqui, ó. 70 de receita, que é o item 2, e o item 7. E lá no item 4, eu acho que o item 5, né? Deixa eu ver. Não, 3 e 4, no caso. Os itens 3 e 4, que são as nossas despesas. Tá? Então, nosso DRE seria isso aí, ó. 70 de receita, 30 de despesas. Se a gente fosse apurar um resultado, daria 40 mil de lucro. Tá? Independentemente de se houve pagamento das despesas ou não, ou se houve recebimento das receitas ou não. Tá? A gente não leva isso em consideração. Ok? Alguma dúvida, gente? Todas. Todas. Então, vamos lá. Para a gente finalizar aqui, né? Já que acaba rendendo muito, eu não sei se vocês estão entendendo mesmo ou não, né? Mas vocês estão calados. Então, me mandar aí com as respostas dessa atividade também para a próxima aula. Vamos lá. Aquela primeira atividade, eu vou printar elas e mandar para vocês no grupo. Vale 100 pontos, vocês me mandar por e-mail. E essa aqui vale mais 100 pontos, tá? E tudo para vocês me mandarem até dia 7. Tá? Se mandar no dia 8, já perde um pouquinho de ponto. Então, manda até dia 7, tá? 7 é feriado. Vocês têm um feriado para mandar, né? Porque assim, aí eu gosto de pegar as atividades, né? Para poder organizar, você entendeu? Na minha planilha, tá? Aí eu tenho o dia 8 para fazer isso. Eu já passo para vocês. Tá? Então, vocês vão responder isso aí. Eu vou printar essa tela depois e aquela outra e vou mandar para vocês, tá? Aqui é facinho, é só responder, tá? Vamos lá. E aí, para o nosso próximo encontro, né, vou tirar esse link daqui também e mandar para vocês dar uma lida lá, que é sobre enquadramento tributário, né? Qual o enquadramento tributário aí para a sua empresa? Certo? Alguma dúvida, gente? Ok. Andressa, Carla, João Kleber, dúvidas aí? Tá tranquilo por enquanto. Então tá. Daqui a pouco a gente começa a pegar aí mais com alguns cálculos, tá? Tá ok. Certo, Carla? Andressa? Certo, professor. Tá me ouvindo? Não, eu tô ouvindo. Então tá, e deixa essas duas atividades para vocês fazerem, tá? Me enviarem até dia 7. Eu vou botar as instruções no nosso grupo lá, tá bom? Tá. Ok, valendo 200 conto no lugar daquela da aula passada. 100 pontos cada um, aí vai valer, tá? Tá ok. Obrigada.